Muita gente tem lembranças de infância ligadas a esses bonecos mecânicos, os animatronics. Seja em parques famosos ou naquelas pizzarias com bandas de animais, eles sempre chamaram a atenção por tentarem imitar movimentos humanos de um jeito que, às vezes, chegava a ser um pouco estranho. Mas você já parou pra pensar o que acontece quando eles fecham um lugar, ou quando as máquinas param de funcionar? O destino desses robôs quase nunca é organizado, muitos não são desmontados ou guardados com cuidado. Hoje, a gente vai ver o que aconteceu com alguns dos casos mais famosos de animatrônicos que foram abandonados, e como essas figuras, que um dia foram a atração principal, acabaram virando um resto de metal e borracha esquecido por aí. Manter o animatronic funcionando dá muito trabalho. Eles usam um sistema de mangueiras e pistões que precisam de revisão o tempo todo. Com o passar dos anos, as empresas perceberam que era muito mais fácil e barato trocar esses bonecos por telas ou outras tecnologias que não quebravam tanto. Quando um parque ou um restaurante fecha, tirar esses robôs de lá é um problema. Eles são pesados, estão presos ao cenário e muitas das vezes foram feitos sob medida para aquele lugar. Por isso, em vez de serem levados para algum tipo de museu, eles são deixados lá. Um dos casos mais estranhos é o do Buzzy, que ficava no Epcot, na Disney. Ele fazia parte de um show que ele explicava como é que o cérebro funcionava. O Buzz era um boneco pequeno, mas bem avançado, que ficava sentado em uma cabine de comando simulando a mente de uma criança. Quando a atração fechou em 2007, a Disney trancou o pavilhão e deixou tudo lá dentro. E por mais de 10 anos, o Buzz continuou lá. O mistério começou quando algumas pessoas conseguiram entrar no prédio escondidas e tiraram algumas fotos. Nas imagens, o Buzz aparece num lugar totalmente escuro. Mas a história realmente ficou curiosa em 2018. Surgiram boatos que ele tinha sido roubado, e realmente ele tinha. Alguém entrou lá e desparafusou um boneco de mais de 100 quilos que estava cheio de cabos e mangueiras e conseguiu sair sem ninguém ver. A investigação revelou que um ex-funcionário da Disney, Patrick Spikes, estava envolvido em uma rede de roubo de itens do parque. Ele foi acusado de roubar roupas e peças de animatrônicos, incluindo as do Buzzy. As roupas do Buzzy, por exemplo, foram encontradas com o jogador da NBA, Robin Lopes, que as comprou sem saber que eram roubadas. O animatrônico em si, no entanto, nunca foi encontrado. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, aonde ele tá ou etc. Talvez ele pode estar na mão de algum colecionador particular, ou ele pode ter sido destruído. Ninguém sabe ao certo. A Disney deu poucas explicações sobre o caso. E o lugar onde ele ficava agora é apenas um espaço vazio, com fios cortados e pendurados pelo teto. Se o caso do Buzz é um mistério, o que acontece nas pizzarias do Chuck E. Cheese é perturbador. Essas pizzarias tinham bandas de animais que eram muito famosas, como a Rocky Fire Explosion, da Showbiz Pizza. Os movimentos deles eram bem rápidos e naturais pra época, com personagens como o urso Billy Bob, o gorila Fats e a rata Mitzi Mozzarella. Esse nome é engraçado. Eles eram a alma da festa, cantando e interagindo com as crianças, criando um ambiente único. Com o tempo, a Showbiz Pizza e a Chuck E. Cheese se fundiram. O criador da Rocky Fire, Aaron Fetter, não quis ceder os direitos dos seus personagens para a nova empresa. Isso levou a uma decisão polêmica, conhecida como unificação de conceito. A empresa literalmente arrancou as peles dos personagens originais da Rocky Fire e colocou nas peles dos personagens do Chuck E. Cheese. Por décadas eles funcionaram desse jeito, mas agora a empresa decidiu acabar com todos os animatrônicos de uma vez. A ideia é substituir todas as bandas robóticas por telas interativas e pistas de dança, buscando uma experiência mais digital. Tem alguns vídeos de funcionários pegando eles e tacando fora. É bem triste. No Japão, a gente tem um exemplo de abandono em uma escala muito maior. O parque Gulliver's Kingdom tinha uma figura do personagem Gulliver com 45 metros de comprimento. Não era um robô que se mexia muito, mas era uma estrutura gigante que chamava atenção de longe, perto do Monte Fuji. Os visitantes podiam caminhar sobre ele, como se estivessem em Lilliput, a terra dos pequenos. Era uma ideia ambiciosa, mas que não durou muito. O parque durou só 4 anos e fechou em 2001. O problema é que ele foi construído em uma área com um histórico muito pesado, o que afastou o público. E a razão do porquê ele é um lugar pesado é que ele foi construído perto daquela floresta do suicídio de Aokigahara. Só que isso nem era o pior. Perto dali tinha uma seita perigosa. Sim, literalmente uma seita. E essa seita realizou um ataque terrorista no metrô de Tóquio em 1995. Essas associações negativas, combinado com a falta de visitantes e problemas financeiros, fizeram com que o parque não conseguisse se manter. Quando eles faliram, os donos simplesmente foram embora e deixaram o gigante ali. Por anos, quem passava por ali via aquela figura imensa apodrecendo ao ar livre. A imagem dele, desbotada e com grafites com o Monte Fuji ao fundo, se tornou icônica na internet, simbolizando o fracasso e o abandono. Em 2007, o governo japonês resolveu demolir tudo. O gigante foi cortado em pedaços e levado embora, deixando o terreno vazio. O que restou foi apenas a memória de um sonho ambicioso, que se transformou em um pesadelo de abandono.
E o vídeo foi esse. Confesso que eu procrastinei muito, mas finalmente esse vídeo saiu. Só que agora provavelmente a gente vai voltar a postar mais vídeos com frequência. Notei que o canal deu uma crescida e eu agradeço muito a vocês. Vocês são muito brabo. Eu não sei ao certo quando o próximo vídeo vai sair, mas não vai demorar. Pelo menos não um mês de novo. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal. Quem sabe a gente faz um próximo vídeo. Desde já eu agradeço e fiquem com Deus.